Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Sebrae de Santa Catarina. E o tema de hoje é como impactar e conectar pessoas. Estou colocando o nosso tema aqui. E vou chamar a nossa convidada de hoje, que é a Lena Souza, que já está conectando conosco. Olá, Olá! Lena! Tudo bem? Seja bem-vinda! Deixa eu ter aqui um pouquinho. Como vai você? Bom dia Tudo a todos. bem! E você, como está? Estamos bem, graças a Deus, tudo certo. Tá me ouvindo bem? Não tá Tô dando te eco, ouvindo nada? bem. Tá Então, me tá ouvindo bom. bem também? Ótimo. Então tá, podemos iniciar então, né? Legal, legal. Que bom. Fiquei muito feliz com o convite, viu? E conversar sobre esse assunto que eu gosto tanto, né, de conexão com as pessoas, né, esse momento que exige tanto da gente, né? Ter uma equipe e ter realmente uma comunicação mais integrada, mais colaborativa para alcançar aí os objetivos, viu? Estou muito feliz. Bacana, obrigada, Lena. Então tá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Raquel Amboni, da Assessoria de Comunicação e Marketing do Sebrae de Santa Catarina. Iniciamos mais uma live e o tema de hoje é como impactar e conectar pessoas. Para participar conosco, a gente tem a Lena Souza, que é palestrante, especialista em comunicação. E antes de mais nada, antes de ela se apresentar e falar um pouquinho do trabalho dela, eu gostaria de convidar você para participar conosco enviando perguntas ou observações no nosso campo de comentários aqui embaixo e visitar também a nossa landing page, que é sebrae.sc/coronavírus, e fique por dentro de tudo que o Sebrae está oferecendo para os pequenos negócios nesse momento de crise. Então, o nosso bate-papo de hoje é com a Lena, como impactar e conectar as pessoas. Então, Lena, antes de a gente iniciar nosso bate-papo, eu vou pedir que tu se apresente e fale um pouco mais de Uhum. ti, do que tu faz para que as pessoas possam te conhecer. Ah, legal, bacana. Eu sou aqui de Joinville, uma área, eu moro em Piraberaba, é uma área rural, eu moro num sítio, então se vocês Uhum. ouvirem aí cabras, cachorros e tal, faz parte do meu cenário da pandemia, que é trabalhar em casa, enfim, tudo mais, faz parte aí desse cenário de sítio mesmo. E a minha carreira esse ano vamos fazer 15 anos de carreira, de como palestrante, como empresária, nessa área de desenvolvimento humano. E eu escolhi a comunicação como a grande frente da minha carreira, por ser uma especialista que iniciou a minha história, então iniciou justamente uma virada muito grande na minha vida, eu peguei a minha maior dificuldade, que era se comunicar, que era interagir, que era falar com gente, né? Porque a minha comunicação não era me comunicar, era falar com gente mesmo, né? Falar Uhum. pequenas coisas, de fazer amizades, então eu sempre tive muita dificuldade. E chegou um momento da minha vida que eu realmente me propus a me dedicar a mudar um pouquinho esse cenário da minha biografia. E aí eu fui fazendo movimentos de sim da minha vida. Então, vários movimentos eu fui dizendo sim. E eu percebi que eu dizia não para tudo. Então eu falei, caramba, eu preciso viver experiências, porque eu negava tudo que vinha na minha vida. Então sempre tudo era Sim. não, né? Sempre era uma Foi um desculpa, processo, então, Lena. foi um processo. E aí nessa linha do sim, que as pessoas acham, aí veio a calhar, graças a Deus, a JCI, que é uma entidade que eu participo até hoje, Uhum. e dentro dessa JCI, que são voluntários, é uma escola de líderes, eu nem sabia que existia um concurso de oratória. Eu nem sabia que existia, né? E aí a possibilidade de eu participar foi muito engraçado, porque eu não contei nem para minha mãe e para meu pai que eu ia participar, porque se eu contasse, acho que eles iam rir, e até minha mãe e meu pai iam rir de mim, dizer, minha filha, para, por que você vai se meter com isso? Você não fala nem com uma pessoa, vai entrar num palco. Então, assim, porque eu nunca ganhei nada na minha vida, eu nunca me destaquei em nada. Eu sempre tive dificuldade no esporte, sabe? Eu sempre tive dificuldade em tudo. Então, para ver assim, como que eu ia participar do concurso? Então, era muito disruptivo para. Então, o que eu fiz? Falei, como eu estava no movimento do sim,
eu não contei praticamente para ninguém, eu só fui lá e participei dessa etapa local do concurso. E quando foi a primeira vez que eu fui realmente num palco e eu percebi, caramba, peraí, eu gostei, eu vi que eu tinha possibilidades. Então aí foi um movimento sem volta, apaixonante. Eu participei de várias etapas do concurso, eu ganhei etapa local, regional, estadual, nacional, continental. Eu fui para a etapa mundial e quando eu vi eu estava representando as Américas em outro idioma que eu tive que aprender. E foi um desafio enorme, foi muito doido, minha vida ela, de cabeça para baixo. E aí eu descobri na oratória o espaço que eu queria para minha vida. Na verdade, eu acho que a oratória foi uma desculpa, muito mais do que falar em público, sabe, Raquel? Sim. Foi o que eu precisava para me empoderar para a vida, foi o que eu precisava para acreditar em mim, foi o que eu precisava desse espaço para dizer assim, caramba, é possível uma tímida falar em público, porque tem muito esse estereótipo que o tímido não pode ser palestrante, que o tímido não pode ser um monte de coisa. E eu vim quebrar um pouquinho essa barreira. Então, ali eu ganhei o concurso mundial, foi na Áustria em 2005, o meu microfone falhou, então foi outra coisa surreal que aconteceu. E eu trouxe esse título para o Brasil, esse título inédito. Nenhuma pessoa conquistou e nenhuma mulher tinha conquistado, então eu sou a primeira e única. Mas o título em si não é o grande lance, é a transformação. E aí a transformação vem, é o processo. Né? E tá todo mundo, tem muita gente aqui se identificando com esse mesmo processo que tu passou, sabe, Helena? O pessoal tá colocando aqui, me identifiquei, me identifico. Porque muita gente passa por esse processo de transformação que não é fácil, né? Não, olha não é. Quantos anos precisaram, né, para ter essa transformação, né? Eu sempre digo, e aí veja, uma decisão que a gente, por isso que eu falo, os sims que a gente dá para nossa vida, a gente não percebe isso. Depois eu fui fazendo uma leitura, o que mudou, e depois começou a mudar também, porque eu não paro de dizer sim, depois eu dou um jeito. Porque eu vou aprender, o desconforto é bom, eu adoro o desconforto, eu adoro esse novo, porque mexe comigo, entendeu? Me tira dessa zona de segurança, e eu percebi que as melhores coisas da minha vida, e onde eu cresci mais, foi nesse movimento do sim, foi no movimento de se jogar, de aprender, né? Então, olha só, depois que veio o concurso, vieram os meus maiores desafios. Porque eu voltei, Raquel, eu revolucionei a minha vida. Eu deixei minha família e meus amigos desesperados. Por quê? Às vezes, na vida, eu acho que talvez a gente às vezes não sabe o que quer, mas saber o que não quer é uma das coisas mais importantes. Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Então, por exemplo, faltava um ano, eu estava fazendo a faculdade, faltava um ano, eu parei a faculdade e falei, não, falta um ano, mas não quero mais isso. E depois, aí eu fui para jornalismo, porque eu queria comunicação. Depois eu mudei de emprego, então eu fiquei desempregado. Eu falei assim, caramba, eu quero ser empreendedor. Então, o meu empreendedorismo, ele não nasceu de um planejamento, ele não nasceu de, caramba, vou fazer um plano de negócios para entender o mercado de desenvolvimento e treinamento. Eu só tinha um chamado. Então, e isso fez eu errar um monte, fez eu acertar um monte, fez eu crescer como empreendedora, né? E foi tudo muito, muito interessante na minha vida, e todo esse aprendizado. Então, veja, como que eu ia adivinhar? Eu acho que às vezes na vida a gente dá um passo, mas não imagina que vai chegar lá. A gente só vai dando um passo, e um passo de coragem aqui, um passo de coragem aqui, um passo de coragem aqui. Mas o mais extraordinário disso tudo, que aconteceu comigo, é que eu sempre agradeço a Deus assim por hoje, né? Saber o meu lugar no mundo, entender que eu estou a serviço de ajudar o outro, porque a minha empresa ela tem um slogan chamado Movimento que Gera Resultado. Porque eu percebi que a oratória, que a comunicação coloca as pessoas em movimento. O movimento para quê? Para ter a sua voz do mundo, para poder se conectar com a sua equipa. Hoje no mundo digital, né, Raquel, com essa ideia toda do Covid, você vai precisar quebrar seus paradigmas com relação a redes sociais, a vídeo, a marketing. É um convite de comunicação. Ontem mesmo eu estava com um grupo de empreendedores, eu falei, empreendedor, cadê a sua palestra? Como assim palestra? Falei, cadê a tua figura humana no teu negócio? Porque, caramba, as pessoas querem conhecer a história,
fundou, quem é a pessoa que vai falar do negócio e vai brilhar os olhos. A gente adora essas histórias de acerto. E às vezes os empreendedores estão ali na sua caverninha, sendo engolidos, é claro, pelo dia a dia, que não é fácil, né? Mas Sim. esquecem dessa questão de sua voz no mundo, saber como eles vão inspirar outras pessoas através das suas histórias, dos seus acertos, dos seus erros. E talvez eu sou aquela pessoa que estou aqui para encorajar e para dar ferramentas e para ajudar as pessoas nesse processo de coragem, de colocar a sua voz no mundo, de compartilhar conhecimento, de compartilhar os seus erros, né? Porque o empreendedor, ele tem muito isso. Ele tem uma jornada magnífica de erros e acertos que ele não tem ideia de quanto pode ajudar outras pessoas. Exatamente, Né? porque até a tua história, né? A tua própria história, ela inspira outras pessoas aqui, da mesma forma que elas estão se conectando pelo teu período aí de transformação, que não foi um período fácil, né? Foram de erros, de acertos, e assim a gente se transforma e consegue chegar, e como tu falou, né? Como é que eu ia saber que eu ia chegar lá, né? Ia passar o campeonato, e claro, aquilo ali para ti foi um mero, vamos dizer assim, não, teve um significado, claro, mas a pessoa que se transformou hoje, né? Isso, e continua, e eu adoro, e acho que essa evolução na aprendizagem contínua. A gente tem a oportunidade de olhar para as coisas e perceber quanto a gente pode. Por exemplo, eu não dava curso pelo Zoom. Vou dar um exemplo para você. Meus cursos eram completamente presenciais. Caramba, veio a pandemia, tudo cancelado. Eu tinha cursos no Brasil inteiro. Foi um pá! Né? Como todo mundo levou porrada no estômago e parou, e aí para onde eu olho? Então você tem dois olhares. Você tem dois olhares de travar, porque é isso que o medo faz com a gente. Ou ele nos trava, ou a gente luta e diz, caramba, o que eu preciso fazer para aprender? E vamos embora, e vamos para frente. Ou a gente foge. Então assim, eu escolhi lutar, eu escolhi que tá. Então, caramba, eu nunca dei uma aula online. Então como que eu faço para aprender? Quem vai me ensinar? Então, o olhar da mentalidade da aprendizagem ajuda a gente a vencer muitos desafios. Então, eu tive que aprender a dar uma aula digital, aprender sobre a ferramenta que eu vou usar. E eu acho que a oportunidade da aprendizagem é algo que a gente vai ter, né, 80, 100 anos, e a gente tem a mentalidade da aprendizagem faz com que a gente vença os desafios. E é nesse movimento que eu estou neste momento. Então, eu não me fechei para reclamar. Ai, meu Deus, agora como é que eu faço uma aula online? Ai, não é a mesma coisa. Caramba, por que não pode ser melhor essa aula online? Por que não pode ser uma experiência incrível online? Então, veja, eu acho que tudo isso me ajuda. Não que eu não tenha saudade do presencial, viu, Raquel? Sim, todos E eu adoro o fervo, né? Eu adoro o muvuca, eu adoro o abraço, eu tenho muita saudade. Mas, assim, isso está me trazendo um aprendizado, isso está me trazendo novos clientes de vários lugares do Brasil, de fora do Brasil, que eu não tinha parado para pensar ainda nesse mundo digital. Então, veja, a aprendizagem contínua, ela faz isso. E quando a gente fala assim, a jornada, eu tenho 40 anos, né? Quando as pessoas falam, Lena, meu Deus, como é que pode? Você tem tanta autoconfiança lá na frente, falando em público. Falei, gente, eu demorei 40 anos para pisar num palco e olhar para todo mundo e não me preocupar se alguém não está gostando de mim, alguém está me julgando. Mas foram 40 anos. As pessoas querem milagre, Raquel. Sabe? Elas querem uma dica de ouro e acham que aquela fórmula vai dar certo. É um processo, é uma jornada. Sabe? É uma jornada que às vezes você quer desistir, você sofre, você luta contra, e aí você vai, você respira, você volta. É um vai e vem, só que chega um momento, então a gente tem que ter muita paciência, e cada um tem o seu processo. Cada um tem o seu tempo. E falando até sobre julgamento, muitas pessoas hoje, elas querem se conectar aí pelas redes sociais, mas elas têm medo justamente do que tu falasse. Então, pegando até um gancho do que tu falou. Medo do julgamento, medo de ser rejeitado, medo de errar, medo de entrar aqui na live e poder falar, né? Tem medo disso. O medo de não ser aceito. Então, Perfeito. O que fazer? Sabe que, assim, durante toda... Até hoje, se eu deixar tomar conta e deixar no meu automático, na minha caixinha automática, né? Por exemplo, vou dar um exemplo... eu tenho muito forte a rejeição comigo. Por quê? Por causa a minha irmã era muito comunicativa. A minha irmã sempre chamou atenção. Beleza, inteligência, engraçada. Então, eu vivi uma infância toda baseada na rejeição, né? Em ser excluída.
E eu sempre culpei ela, então eu me fechei muito. Então, veja, até hoje, se eu não cuidar, que eu não me ligar, eu tô com um pensamento de, por exemplo, coisa simples. Eu mando um WhatsApp a uma amiga e não responde, eu já acho, será que ela já não gosta mais de mim? Será que a minha amizade não importa? Coisas ridículas. Só que a gente vai vivendo sempre. Então, assim, o processo é um exercício constante. Mas a gente não tira esse julgamento dentro, porque nós somos seres humanos julgadores. Isso existe de verdade. Qual é o exercício que eu faço? Eu faço 2 exercícios com relação para eu não ficar presa a isso. Porque eu acho que vai ter o julgamento, a gente não ficar presa. Sim. O primeiro exercício que eu faço, que me ajuda muito, é o seguinte. Primeiro eu fiz o exercício meu com o outro. Por quê? Vou te dar um exemplo. Eu estou assistindo a tua live, Raquel. Você está dando uma palestra do Sebrae, né? Enfim. O que eu fazia antes? Eu ficava assim, nossa, que cabelo nada a ver pro lado. Meu Deus, esse óculos ela poderia mudar. Sabe, você ficava assim, falou errado. Então, você viu como então, você entendeu o que eu fazia? Eu ficava no julgamento. Ficava reparando em tudo, ficava olhando para os defeitos, E aí, quando eu ia fazer a minha live, quando eu ia fazer minha palestra, qual é o processo que acontecia, Raquel? Tu pensava Caramba, todo mundo tá fazendo o que eu faço. Todo mundo tá olhando o meu cabelo, todo mundo percebeu a palavra errada que eu falei, olhou o batom que eu tô, não sei o que. E aí aquilo me travava. Então veja, o que eu mudei? A primeira coisa que eu mudei quando eu estou do outro lado, Raquel. Então quando eu assisto alguém, seja uma live, uma palestra, eu tirei esse lado julgador meu e eu uso completamente a empatia. Eu olho para as qualidades, eu torço por aquela pessoa. Eu vejo muito mais do que um erro de português dela, uma pronúncia, um cabelo que está por lá. Eu parei, eu tive um novo olhar. Olhar da compaixão, o olhar, sabe, de perceber as qualidades daquela pessoa. E eu torço para o sucesso daquela pessoa. É assim, então, quando eu vou, Raquel, fazer, o que eu sinto? Que as pessoas estão fazendo o que eu já faço. As pessoas estão torcendo por mim. As pessoas estão olhando as minhas qualidades. Então, veja, olha o processo que mudou dentro de mim. Então, veja, eu comecei a mudar, o primeiro ponto foi esse, né? Esse lado meu com o outro. Alterar a chavezinha aqui, né? Alterar, isso. Isso me ajudou bastante, porque me traz uma sensação que... E às vezes, mas isso não é realidade. Não importa. A realidade, quem cria somos nós. Eu criei essa realidade que as pessoas estão ali torcendo por mim. E eu também comecei se conectando aqui, se conectando, Helena, que legal. Falando que exatamente está vendo essa mesma situação que tu, né? E essa situação de exposição, porque muita gente tem esse receio, principalmente do julgamento. Então a gente tem que mudar essa chave. Tem que mudar, porque isso trava a vida. Exato. Isso puxa o freio de mão. É como se você não sabe, que você fica com... Esse medo toma conta de um jeito, porque você vai fazer tudo, você deixa a tua vida na mão do outro. Entendeu? Do que o outro vai pensar, o outro vai julgar. Então, assim, o primeiro processo que eu fiz foi a minha mudança para com o outro, tirar eu. Então, foi o meu processo primeiro, para depois ter uma sensação diferente. Então, são 3 processos que eu queria ver. O segundo processo é entender o seguinte: unanimidade não existe. Não existe. Né? Alguns vão gostar de mim, e tomara que seja a maioria, mas alguns não vão gostar. E é normal, a gente às vezes não vai com a cara da pessoa mesmo, né, Raquel? A pessoa nem fez nada, mas é assim. Uns vão se conectar, outros não. Então, assim, não busque unanimidade. Acho que é um sofrimento enorme. Todos me amarem, todos vão gostar da minha live, todos vão gostar da minha palestra. Esse todos é um sofrimento tremendo, sabe? É uma busca que não existe. Então, esse é o segundo ponto que eu mudei na minha vida. Eu não busco unanimidade. E o terceiro ponto, que eu acho que foi o crucial de tudo que eu faço, de eu não ficar escrava do julgamento, da exposição, é colocar a minha mensagem antes de mim. Você entendeu? Por exemplo, se eu vou lá no Sebrae, então eu vou dar uma palestra para os empreendedores, né, sobre essa questão de criatividade. Tem uma palestra para dar sobre comunicação para os empreendedores, né?
Uhum. Então, assim, quando eu posso ir com duas intenções. Eu vou lá tentando provar, para falar bonito, para impactar com conteúdo. Será que vão gostar de mim? Eu me coloco acima. Ou quando eu me aprofundo e me conecto, caramba, eu estou ali a serviço para ajudar aqueles empreendedores. O que importa antes de mim, se eles vão gostar de mim ou não, não importa. O que importa é que o meu conteúdo vai ajudar eles. O que importa é que o meu conteúdo vai fazer a diferença. Então, assim, é como se a mensagem viesse antes que o mensageiro. Quando você se conecta com a mensagem, você está a serviço, vem até mais abundância, porque você está tão conectado que você está ali a serviço para ajudar, que você não fica com o ego tentando provar alguma coisa para o outro. É assim que eu tenho trabalhado. Eu tenho colocado a mensagem. E aí tu já está até falando uma questão de propósito, significado e propósito, ele envolve esse aspecto de utilizar o aprendizado que tu tivesse durante toda a tua vida aí com transformação, de maneira a estar a serviço dos outros que estão ao teu redor. Então aí tu para de ver esses julgamentos e começa a pensar, estou aqui a serviço, né, de impactar, de se comunicar, de mostrar o que eu vim para fazer, né? Isso muda tudo o jogo, porque o que acontece? O nosso cérebro, tudo aquilo que a gente dá atenção, então ele trabalha sobre foco e atenção. Então veja, tudo que ele vai dar atenção, tudo que a gente dá atenção, ele vai ser exaltado. Então o que eu vou mudando sempre é o meu foco. Então eu não fico dando atenção se vou ser julgada, vou errar, meu Deus, o que vão pensar de mim? Meu foco é na mensagem, a serviço daquelas pessoas que estão ali, que eu estou com uma intenção boa, que eu quero ajudá-las. Então, veja, a virada está sempre nesse olhar. Então, desse jeito, e isso ajuda no nosso tema, que é conectar com as pessoas. Como é que eu me conecto com as pessoas, né, Raquel? Se também não é por uma boa atenção, por um bom propósito. E outra coisa, e aí tem aquele lema que tu até usa muito, se tá com medo, vai com medo mesmo. Mas é preciso ter coragem, né? Então, como é que a gente faz para tirar esse medo? Tem muita gente aqui que tá falando assim, né? Que tem a timidez junto do que tu falou, né? Mas como é que faz para tirar esse medo e ter a coragem de colocar a nossa cara aqui na telinha, Legal. de se expor? E como é que a gente faz o enfrentamento desses desafios, né? Legal. Porque assim, tu mostrou aí que é uma longa jornada. E até hoje tem que acionar aquela chavezinha para... tenho que fazer isso para não começar a pensar no julgamento. Então, como é que a gente faz para tirar esse medo? Show. Vou aproveitar para responder você e a pergunta da Vivi. É uma maneira de jogar a timidez para escanteio. O que eu acredito devido às minhas experiências, e tenho feito isso com os meus alunos, é o meu lema. Né? Eu tive que me aprofundar muito sobre medo, Raquel, porque eu falei, como é que é o processo do medo? Né? Por que o medo de falar em público da exposição é o maior medo do ser humano? É mais do que a morte. Então pensa, gente, é muito grave isso. Então, como eu falei, eu tive que estudar o processo do medo. E estudar o processo do medo me fez abrir muito a mente. Por quê? O medo é uma emoção. Então, ele é uma emoção. Então, o medo, ele é ativado através do momento que a gente se sente o quê? Ameaçado. Então, a partir do momento que o nosso cérebro entende que é uma ameaça, então tudo que eu vou fazer novo. Então, primeiro, Raquel, ninguém nasce corajoso. O nosso cérebro, ele é feito para nos manter seguro na caverna, para manter seguro para sobrevivência. Então, assim, quando eu vou fazer um vídeo que eu não estou acostumado a fazer, quando eu vou dar uma palestra todo mundo me olhando, aquilo ainda não é natural. Hoje, para mim, é natural, porque eu tenho 15 anos, né? Mas, assim, é completamente normal eu ir com tremedeira e dor de barriga e borboletinha no estômago. Eu amo isso. Eu aprendi a usar o medo ao meu favor. Então, assim, acho que a primeira dica ir para Vivi, não coloca timidez escanteio, não coloca o medo como uma luta contra o medo, uma batalha contra o medo, sabe? Eu não tenho mais essa batalha, porque eu vi que eu não conseguia, eu não ia vencer essa batalha. Porque como é que eu controlo uma emoção automática de proteção? Então, veja, eu comecei a escutar o medo para me fazer escutar aquele lado positivo do medo. Que faz assim, caramba, chega antes, sabe?
tem plano B? Eu penso em possibilidades, então esse é o medo de precaução, é o medo que faz eu pensar duas vezes, que é o medo positivo. Então esse vai com medo mesmo, é minha filosofia, é para entender, porque parece que na vida a gente tem que escolher um lado e sempre tem que escolher outro. Então se eu sou corajoso, eu não sou medroso. Caramba, como assim? Quem é corajoso é porque enfrentou e foi com medo. Então, veja, as melhores experiências que a gente tem, o que eu faço, que eu criei no meu processo? Eu criei um processo de vai com medo mesmo, justamente para não entender que, para eu fazer o movimento da minha vida, eu faço quando eu estou confiante. E aí eu não tenho medo. Esse é o processo errado. O processo do medo da minha vida eu vou com medo, porque ele vai me acompanhar. Eu vou com tremedeira, eu vou com receio, mas eu vou. Então, esse é o processo. Eu tenho até um processo do DALI, 3, 2, 1 e DALI, que quando eu faço assim é para aquela coisa, bora, vamos. Porque eu percebi que quando a gente pensa demais, Raquel, a gente começa a arrumar uma série de desculpas e aí começa a bater muito a insegurança. Então, assim, vamos fazer uma live? Vamos marcar. Sabe, tem que começar o movimento do sim é um movimento muito importante. Então, assim, o que eu tenho descoberto com relação ao medo é entender que ele é um processo mental, porque gera um monte de pensamento. Então, assim, toda vez que vem um medo, faz uma contra... Você sabe o cubo mágico, Raquel? Sabe aquele cubo mágico que você vira? Sim. Então, assim, bateu insegurança. Ai, meu Deus, tomo... E agora, vou me julgar. É como se você tivesse um cubo e fizesse isso aqui, ó. Desse aquela virada. Você tem que dar uma contra-ordem para o teu cérebro. Tá, mas o meu assunto é muito bacana e eu vou conseguir. Não, eu tenho confiança no que eu vou falar, eu vou dar o meu melhor. Então, veja, vem insegurança, você cria uma contra-ordem, porque senão é uma batalha tão grande com os pensamentos. E outro ponto que eu venci o meu medo, e venço até hoje, o pessoal olha assim, meu Deus, Lena, mas tu fala tão confiante lá no palco. Eu digo, é que eu disfarço bem. Eu aprendi a enganar o meu processo, porque como a gente tem medo, o que acontece com o nosso corpo? Ele encolhe o ombro, o queixo, a mão, a gente fica para dentro, porque é um processo natural do medo. Então, quando você tiver medo, num vídeo, numa apresentação, você está com medo, observe o teu corpo. E aí é o seguinte, quanto mais medo você tem, Raquel, mais corpo aberto você tem que ter. Porque é muito. É difícil de se conectar com o medo, o corpo, porque o corpo. Por isso que a gente tá quase assim, né, Helena? Isso! Tá com o braço aberto. Lembra do que você tentou? Porque como é que você se conecta com o medo com o braço aberto, com o queixo erguido? Ó, a postura aberta, peso, ou sentado, mas desde que você tenha os braços longos. Então, o medo sempre se conecta com a gente encolhido e atrofiando. Né? Porque a gente quer se esconder, a gente quer fugir. Então, muda a tua postura corporal, cria uma contra-ordem do teu pensamento. Eu quero deixar aqui um exercício que eu tenho, que acho que vai ajudar as pessoas também. Você criar um gatilho com relação ao medo. Então, por exemplo, o meu gatilho eu quero que o pessoal responda aqui. Eu faço assim. Pessoal, dá um joinha. Dá um joinha e responda para mim que eu quero ouvir de vocês. Então, por exemplo, você criar uma filosofia de uma afirmação positiva a partir de agora. Eu quero que vocês escrevam e depois passem para o papel e gerem uma filosofia com esse exercício que eu vou deixar. Eu vou deixar o meu aqui, aí você pensa no seu, tá? Ó, se der medo, por exemplo, no meu caso, se der medo, eu vou com medo mesmo. Agora eu quero que você coloque o seguinte. Se der medo, agora você vai colocar uma ação no teu medo a partir de hoje. Se der medo, eu enfrento. Se der medo, eu coloco o medo no bolso. Se der medo, eu digo, o que você vai fazer com medo? Então, joga ali nos comentários. Se der medo, e você anota esse mantra, porque isso é muito poderoso. A gente precisa fazer um processo de começar a entender o medo, de jogar atenção, né, com relação ao medo e começar a colocar um processo de ação. Ó, se der medo, respira fundo e vai. Boa! Se der medo, eu mando embora. É isso boa! O que mais? Se der medo, eu oro e vou. Adorei! Ótima, oração ótima. E vou. Se der medo, eu quebro ele! Isso! Adorei! Se der medo, eu meti o peito na água. É isso? Se der medo, eu meto o peito na água. Boa! O que mais? Se der medo, eu respiro fundo.
Ó, o André, né? Bota o frado e voa. Isso aí, André. Se der medo, respira, estufa o peito e voa. Se der medo, eu enfrento. Se der medo, eu enfrento. Ó, você entendeu como você, num pequeno exercício de contra-ordem, do que a gente fala, ai meu Deus, eu não posso ter medo. Ai meu Deus, eu tô com medo. E a gente se vitimiza e coloca, e aí trava. Por quê? Porque aí não há ação, não há criatividade. Se der medo, eu passo um batom e vou. Adorei! Então, veja, você, tem até aqui na minha frase, aqui gente, tem um banner muito aqui bom atrás. esse comentário de vocês. Adorei! Tem uma Muito frase que bom. diz assim, ó, o medo morre de medo de ação. Então, na verdade, Raquel, a gente pode ter um monte de fórmula, nenhuma fórmula mágica para todo mundo. O que eu sei, de verdade, é que é a ação que movimenta a nossa vida e que faz a gente usar coragem, faz vencer o medo. Você pode ter fórmula mágica, a melhor do mundo, mas o que vai mudar de verdade é a ação. E aí eu digo pra você, faça aquilo que a gente... fazer aquilo que a gente tem mais medo. Se você tem medo de fazer uma live, vai lá e faz. Você tem medo de gravar um vídeo, vai lá e faz. Você tem medo de dar palestra, vai lá. Você tem medo de dar uma entrevista numa rádio, enfim, vai lá e faz. Então, eu acho que esse é o movimento da ação que eu criei para minha vida. E respondendo a Vivi da timidez, o que é, né? Como é que eu faço deixar a timidez de escanteio? Vivi, eu posso te dar uma opinião? Não deixa de escanteio. Aceita que é tímida. Eu aceitei. Eu tenho muitas situações de timidez. E eu sou palestrante, qual o problema? A timidez é maravilhosa. Tem um livro chamado O Poder dos Quietos, que é muito legal. Então, primeiro, aceita a timidez e aceita que não é porque a gente é tímido que a gente é cagão, não é porque a gente é tímido que a gente não vai ser corajoso. A gente é tímido, tem um estilo de personalidade e tá tudo bem. Então, acho que o processo de aceitar, eu não preciso ser extrovertido para vencer na vida. E aí que entra até o empreendedor como tímido. O que o tímido precisa vencer? Ele precisa conhecer muito bem o assunto para se firmar no conteúdo, ele ter profundidade. E ele vence a timidez, é tranquilo. Tem mais aqui se der medo. Não, o pessoal adorou do batom aqui, a amiga do batom. Se der medo, escolha sorrir para ele e seguir em frente, é isso aí. Olha aí, olha que ação legal, sorrir e segue em frente, excelente. Exatamente. E até tem uma coisa com relação ao medo que a gente está comentando aqui, ele pode interferir em várias áreas da nossa vida. Não Totalmente. É só nisso aqui, né? Então, a gente tem que fazer... o que normalmente tu utiliza para treinar o teu cérebro para não ter medo e vai? Eu tenho treinado... Eu vou te fazer um exercício, um exemplo que eu fiz na pandemia. Então... Ok, meu presencial parou, minha empresa parou, e agora eu olhei para o online e comecei a conversar com alguns colegas da minha área também. E eles começavam a dizer assim, ai, mas é muito difícil, não é a mesma coisa, como é que a gente vai fazer uma dinâmica online? E eu falei, peraí, eu acho que o movimento sempre de questionar, de ser contraintuitivo. Então, por exemplo, um exercício que eu fiz para levar um pouco para o racional, para não deixar muita emoção tomar conta, e o medo e as inseguranças. Então, por exemplo, eu peguei uma folha de papel e alinhei no papel 10 vantagens de aulas online, desse movimento para o meu negócio virtual. Online, no digital. Porque aquela coisa, se está muito no teu pensamento, fica muito solto, entendeu? Sim. Ai, meu Deus, mas eu não tenho marketing. Aí começa, então, eu parei. Qual é a vantagem? Uma vantagem é verdade. Aí você começa a vir. Começou a vir mais de 10 vantagens, Raquel. Eu peguei aquela folha, grudei na minha tela aqui na minha frente e eu tenho ela grudadinha até agora. Então, o que aconteceu, Raquel? Primeiro, eu listei, então eu criei um lado mais lógico da coisa e não deixei a emoção da situação, o estresse tomar conta. Eu olho para aquilo e foco naquilo. Porque o que acontece no meu caso, as pessoas não viraram a chave ainda, elas estão no modelo presencial, lamentando porque está no presencial e não está no digital. Eu não lamento mais nada, eu estou aqui adaptada ao digital e bora, e é isso que temos para fazer. Mas eu tenho uma lista, eu olho todo dia para aquela lista e eu foco naquela lista. Vou dar outro exemplo para você, eu atendo muitos clientes relacionados à comunicação e a vendas remotas, enfim. Sim. A quantidade de vendedor que não virou sua chave no atendimento e na vendas porque tinha
uma familiaridade, tinha sucesso vendendo presencialmente, e agora o modelo de venda mudou. Ou é um modelo de entrega, ou é um modelo que vai vender pelo WhatsApp, ou é um modelo que é uma venda mais remota, e a pessoa não está conseguindo vender porque está travado. Sim. Então, veja, eu acho que o medo inicia, é um processo de primeiro conversar. Então, assim, primeiro é o processo de listar todas as vantagens, sabe? De listar e colocar isso no racional. Segundo ponto que eu acho, assim, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a conversar com pessoas que poderiam me encorajar mais. Porque isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Porque às vezes tem gente que, de alguma forma, vai nos limitar mais, vai nos colocar mais medo. Uhum. Sabe? Não, isso aí não vai funcionar, Lenda, porque isso é tão difícil, né? Quando a pessoa vem com esse papo, eu já falei, caramba, não é esse tipo de papo que eu preciso nesse momento. Então eu comecei a escolher pessoas que eu sei que tem uma mentalidade empreendedora, que eu sei que estava botando a cara a tapa, que estava tentando, e ali eu me apeguei a conversar com ela. Como é que você está fazendo? Como é que você pensa sobre isso? Porque eu queria entender o mapa daquela pessoa. O negócio é o seguinte, eu já fiz isso, e aquilo vai te gerando em muitos insights, e muita coragem para dizer, caramba, se ele conseguiu, ele pensou assim, eu também consigo. Então eu tenho feito esses movimentos, né, de entender quais são os meus medos. Eu acho que isso é uma coisa legal também. Ô, Lena, e aproveitando até isso que tu estás falando, né, desse desafio, porque como tu falaste, tem muito vendedor, por exemplo, né? Vamos pegar esse exemplo que tu deu. Tem vendedor que, ok, no presencial, ok, agora tá tendo esse desafio. Então, Sim. Quais os desafios para se conectar, ao teu ver, com esse mundo digital? Perfeito. Como eu falei, você tem que ver o que novas competências você precisa. Porque se a gente está aprendendo algo novo, não tem como não aprender algo novo, algo que exige de mim, se eu não entender as competências que me faltam, então. Exato. Será que, sabe? Porque senão a gente fica com as mesmas competências e não vai gerar. Então, será que a competência, eu não era uma pessoa muito tecnológica e eu tenho que estudar, então qual é a competência que eu preciso? Será que a competência é criatividade? Será que a competência é eu poder ver uma parte mais didática? Será que a competência é a minha comunicação que está faltando? Então, eu acho que esse novo nos dá a oportunidade de olhar para essas novas competências que eu preciso, de perceber, né, o que eu preciso aprender que eu não sei, que eu preciso aprender mais para me sentir mais à vontade. Se é uma prospecção, se é eu entender como que o meu cliente, né, porque a gente tem que entender que o nosso cliente, pelo menos é o que eu tenho feito para me conectar, ele está no centro de tudo. Então, como que eu vou fazer para eu me conectar com ele? Como que ele gosta dessa comunicação? Não é? Será que é o meio de vídeo, é o WhatsApp, é o telefone, é o e-mail? Então, qual é o meio que eu descubro que fica mais fácil? Então, eu acho assim que é um momento da gente estudar. É um movimento da gente não ter medo de aprender coisas novas, porque a gente vai vencendo desafios. Se é o desafio da tecnológica, se é o desafio da criatividade, se é o desafio. Eu lembro, eu tenho todas as quintas-feiras um workshop ao vivo. Eu criei uma estratégia, eu pensei assim, eu pensei, como que eu vou de aulas remotas? Eu tenho algumas aulas gravadas, sim, mas eu preciso de contato, eu quero ter contato, eu sou uma mulher de contato, eu sou sinestésica. Eu pensei, caramba, como que eu vou ficar no movimento, ainda falando com gente, fazendo dinâmica? E aí eu percebi que o ao vivo me traria isso. Eu falei, então eu vou fazer toda semana um tema ao vivo. Eu me lancei, todo mundo falou, Lena, é loucura, é muita coisa. Eu falei, não, mas é isso que eu quero. Por quê? Justamente para eu não entrar numa zona de conforto, de perder o embalo do que eu tenho, entendeu? E aí eu comecei a perceber que existia muitos paradigmas do digital, que é assim, aula completamente expositiva, poucas interações, pouca participação, as pessoas têm muita dificuldade de interagir, participar no online, porque coloca esse chapa ali num PowerPoint, fica pequenininho e fica só passando conteúdo. E eu comecei a pensar como é que eu vou me diferenciar nesse meio digital para que as pessoas possam ter uma experiência digital melhor.
mais participativa, mais interativa. Então eu fui estudando, fui encontrando formas. Gente, Raquel, eu faço dinâmica, eu faço prática, é muito subtil. Então, veja, eu me desafiei, não adianta só a gente pensar que é olhar para um vídeo, colocar a gente numa telinha e as pessoas só receberem conteúdo. Isso não é conexão. Sabe? Exato. A conexão é muito mais profunda do que isso. A conexão é me importar com o outro, eu receber o outro, eu quebrar o gelo, eu ouvir o outro, sabe? Colocar essa pessoa no centro, porque senão você vai virar um líder só cobrando ou só levando o conteúdo, sem entender como que eu trago aquela pessoa para o meu lado, como eu faço a pergunta certa, como eu faço essa pessoa participar. E falando ali, tu chegou a falar de uma parte ali da percepção das pessoas, né? Tem pessoas que são mais auditivas, outras que são mais visuais, Sim. outras que são mais sinestésicos. Então, como se comunicar com efetividade com cada uma dessas pessoas? Principalmente Bacana agora isso. nessa forma digital. Sim. O sinestésico visual auditivo, então, o que eu sempre penso em aula, em clientes também, não quer dizer que a gente tem um canal de predominância e nós não temos outro, nós temos os três, mas tem um que nós gostamos mais de comunicar, nós temos maior facilidade. Então, quando a gente entende isso, nós adaptamos a nossa comunicação, o nosso jeito de se conectar com essa tríade. Porque às vezes nós estamos num canal visual, por exemplo, o visual é para aquela pessoa que gosta muito de anotar tudo, gosta muito de gráfico, de números, ele é uma pessoa que gosta de profundidade, gosta de dados, você precisa convencer essa pessoa através de dados, ela quer entender o porquê das coisas. Agora nós vamos mudar o atendimento. Tá, mas por quê? Porque sim, porque sim, não convence quem é muito visual, quem é muito mental. Então, veja, o auditivo ele gosta de escutar histórias, ele é uma pessoa que grava com muita facilidade, então ele tem um estímulo ouvindo. E o sinestésico é uma pessoa mão na massa, uma pessoa muito prática, que gosta de aprender fazendo, que gosta de ver já o resultado. Então, a gente tem que entender, quando nós estamos numa live, estamos num grupo, uma equipe, nós temos os três públicos. Exato. Acho que o maior erro das pessoas é escolher um canal só. Então, eu vou fazer a minha reunião hoje com a minha equipe, né, e vou criar só o canal auditivo e só eu vou falar e eles vão escutar. E aí, quem é muito do canal visual e sinestésico vai se dispersar. Não vai estar conectado, porque você não atendeu o canal. Então, o maior desafio hoje, Raquel, quando a gente planeja uma reunião, uma palestra, uma live, seja lá o que for, a gente entender como que eu trabalho de momentos, meio que mudar os contextos. Ora, quando eu fiz o exercício de Se Der Medo, eu atendi o sinestésico. Esse exercício Se Der Medo. Por quê? Ai, caramba, um exercício, peraí, deixa eu escrever, deixa eu colocar lá meu exercício à prova. Eu atendi o sinestésico, entendeu? Então, assim, o sinestésico, ele gosta da mão na massa mesmo. E, então, assim, quando a gente entende qualquer coisa que a gente vai fazer, né, como a gente entende que nós temos os três públicos, e a gente pode atender esses três públicos para que seja uma experiência melhor, a conexão aumenta. Então, você não escolha um jeito só, não escolha só um lado. E o nosso maior erro, Raquel, é o seguinte: se eu sou muito visual, a Francine dizendo que alguém conta isso para as professoras do infantil. Excelente, Fran, é isso aí. Então, às vezes, eles estão lá, tarefa. Quem é muito visual, a criança já que já é muito visual, ela adora a tarefinha, ela adora escrever no caderno. A criança que aprende ouvindo, ela sente muita falta do presencial. A sinestésica, então, nem se fala. Ela está completamente frustrada e está difícil de aprender. Então, veja, a gente tem estilos de aprendizagem, quando a gente entende isso, o professor do infantil, quem vai dar aula para adulto, começa a perceber o quanto, e aí a gente quer colocar todo mundo numa caixinha. Exato. Para aprender igual, para ensinar igual, e não vai acontecer isso, entendeu? Então, essa personalização é uma habilidade que a gente tem que ter com o público que a gente vai falar, né? De saber que horas eu estou no visual, horas eu estou no sinestésico, horas eu estou no auditivo, e vou atendendo
essas demandas. Mas o nosso maior erro, eu acredito que é o seguinte, se eu sou muito visual, a minha tendência qual é, Raquel? É fazer uma aula, uma apresentação, uma reunião visual. Esse é o erro. Então, nós temos que cuidar com isso. A tendência sempre nossa é fazer uma experiência no qual eu tenho facilidade. Então, a gente precisa diversificar. Essa é a minha dica com relação a esses 3 pontos. Lena, eu acho que todo mundo tem que estudar bastante sobre isso também, viu? É muito legal. A nossa live passou muito rápido, a gente vai fazer quase 1 hora de live. Então, já? Vou ter que encurtar aqui, senão a gente fica mais tempo aqui, o pessoal comentando, tá muito bacana realmente. Então, a gente aí falou de como se conectar nas redes sociais, né? Como se conectar ainda de forma efetiva. Demos dicas aqui, a gente teve a importância de se conectar com as pessoas pessoal, mas vai ficar gravada para quem quiser ver e rever a nossa live, que realmente foi muito bacana e passou voando, né? Lena, qual que é a tua mensagem final de como impactar e conectar as pessoas? Perfeito. Agradeço muito a todo o espaço. Dê feedback, o que você está levando dessa nossa live, né? O que valeu, se valeu a pena, o que valeu a pena ter ficado aqui ouvindo a gente e o que você pode ter levado. Acho que isso é muito importante. Deixem nos comentários depois. Isso, nos comentários aí. Exato. Isso, o que você está levando de aprendizado dessa live? O que eu acredito de verdade, essa conexão, a gente às vezes fazer as pessoas entrar em ação. Então, às vezes, eu estou como empreendedor, estou com um problema lá com a minha equipe que eles não estão prospectando, vamos supor. Então, a gente já quer mostrar, pessoal, você tem que prospectar e já dou toda a receita para eles. Então, a gente tem que ser um bom perguntador. Pessoal, nós não estamos atingindo o nosso objetivo. Como que a gente vai fazer? Qual a opinião? Deixa as pessoas se sentirem mais protagonistas. Como que você... Gente, vamos resolver esse problema juntos aqui. Quais são as saídas para esse nosso problema? Você envolver a equipe para se conectar, você envolver genuinamente para se interessar pelo outro, você envolver em ajudar e a serviço do outro. Eu acho que isso ajuda muito na conexão, sabe? Então a gente colocar, a gente não achar que nós somos os detentores de tudo, nós é que vamos resolver tudo. Então a gente se conectar com o outro é criar um clima positivo, é criar um clima de confiança. Isso tudo acho que gera muita conexão, sabe, Raquel? Olha que legal o feedback das pessoas. Ó. Muito bacana. O feedback é super importante. O pessoal está colocando aqui, valeu muito a live, cada segundo aqui com a gente. E agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, porque elas querem fazer a diferença. Então fica a dica e a reflexão do que a Lena falou aqui, é que se tá com medo, vai com medo mesmo. Não existe fórmula mágica, né? Mas é com treino, com técnica. É possível ir além, começa com vídeo, manda para a família. E assim vai indo, né? Começa com uma live pequena, depois vai aumentando. Você tem o poder de escolha entre influenciar negativamente ou positivamente as pessoas que estão ao seu redor. Então, coloque em foco, coloque o foco nas coisas positivas, nos acertos e vai com medo mesmo, né? E entra em ação. E assim, Raquel, para finalizar, assim, o medo se vence do simples para o complexo. Então não quer dizer assim que agora eu vou virar um youtuber e pronto, sabe assim? Claro. Simples. Grava um stories aqui, faz um movimento ali, dá um passinho. Porque é nesses pequenos passinhos que você entra em constância e entra em movimento. E a gente vence os nossos medos. Lena, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Foi de uma valia enorme. O pessoal aqui está agradecendo. Obrigada a todas as pessoas que tiveram, todos os empreendedores que querem fazer a diferença. Obrigada mesmo, Lena. Obrigado, parabéns, empreendedores. E a gente está junto nessa e a gente vai vencer, vai tirar ótimos aprendizados disso tudo que a gente está vivendo, tá? Vamos se unir, que eu acho que esse é o movimento da união, da colaborativo, de conexão e cada um vivendo e nós um ajudando o outro nesses desafios que a gente está vivendo. Parabéns ao Sebrae pela iniciativa de estar apoiando aí os empreendedores. Gente, lembrando que na sexta-feira a gente tem mais live às 11 horas da manhã e a gente tem os canais do Sebrae que estão à sua disposição, que é o 0800 570 0800.
O atendimento via WhatsApp, fale com o especialista, basta acessar nossa landing page, que é sebrae.sc/coronavírus. Nós temos as nossas redes sociais, que é o Facebook Sebrae Santa Catarina e o Instagram, @SebraeSC, porque o Sebrae é a força do empreendedor brasileiro. Lena, obrigada mais uma vez. Beijo, gente. Com Deus. Tchau, tchau.